Então bora lá fazer aqui uma revisão aqui da semana 2, espondiloartrites axiais e periféricas. Então quando a gente pensa nas espondiloartrites, nós temos aí um grupo de doenças, certo? Um grupo de doenças inflamatórias que podem tanto acometer região axial quanto região periférica, né? Então nós temos aí um comprometimento axial predominando em coluna vertebral, né, nas articulações sacroiliaca e também ali na caixa torácica. Esse é o comprometimento aí axial das espondiloartrites. Periférico nós temos principalmente o acometimento aí das grandes articulações, né, que seria aí região de joelho, região de calcânio, região de cotovelo. São essas regiões periféricas aí que as espondiloartrites também pode acometer, né? A fisiopatologia da espondiloartrite envolve tanto o mecanismo genético, né, quanto fatores ambientais, certo? Então, as manifestações das espondiloartrites, além do acometimento axial e periférico, né, pode também gerar ali comprometimento também e alterações extra-articulares, né? Então, nas manifestações típicas das espondiloartrites, podemos ter ali a entesite, a dactilite, né? E com relação ao grupo, como se trata de um grupo de doenças, nós falamos aí das espondiloartrites, principalmente aí a anquilosante, né, a espondilite anquilosante, que acomete principalmente região axial, a artrite psoriásica, a artrite reativa, né, o síndrome de Reiter, né, e a artrite enteropática. Então esse grupo, esses três grupos aqui, né, psoriásica, reativa e enteropática, tem uma predominância em região periférica. Já a espondilite anquilosante tem uma predominância em região axial, né? Então vamos iniciar aqui na espondiloartrite anquilosante. A espondiloartrite anquilosante seria ali um grupo das doenças reumáticas, né, das espondiloartrites. Ela tem como uma das características o acometimento em adultos com a faixa etária menor de 40 a 45 anos. E principalmente ali afetando o sexo masculino, certo? Então nós temos os fatores, tanto o fator genético atrelado aí à espondiloartrite anquilosante, quanto um fator ambiental. Então a junção do fator genético com o fator ambiental resulta ali na espondiloartrite anquilosante. Agora nós vamos falar aqui um ponto de suma importância sobre a espondiloartrite anquilosante, que seria o surgimento, né, e alteração aí do gene HLA-B27, né, que seria esse marcador imunológico. Então nós temos aí uma alteração desse gene, a qual ele está presente ali em várias células do corpo, né, chamada aí antígeno leucocitário humano. Qual que é ali a atuação do HLA-B27 frente à espondiloartrite anquilosante e também em algumas outras espondiloartrites. Esse gene, ele gera uma alteração intracelular e com essa alteração ele vai fazer o que? Ele libera peptídeos, né? Ele libera peptídeos na região ali da membrana basal da célula, né? Então ele funciona como um marcador. Como ele atua como um marcador ali, um apresentador de antígeno, por sua vez, atrai ali a célula do sistema imunológico, né? Então, essa célula do sistema imunológico, neutrófilos, os leucócitos, de uma forma geral, eles vão começar a liberar citocinas pró-inflamatórias, né? Interleucinas, prostaglandinas, citocinas. Com essa liberação, vai resultar ali numa resposta pró-inflamatória, né? E nessa situação aqui nós temos uma predileção, principalmente ali nas células, né, e no tecido articular. No caso da espondilite anquilosante, acometendo ali região axial, né? Então nós temos ali a ativação imunológica, né, ativação imune, resultando na produção de citocinas inflamatórias e, por fim, pode resultar, além das manifestações axiais, né, na região ali de articulação sacroiliaca, na região lombar, região de caixa torácica, pode gerar essas manifestações também periféricas, que seria uma das que predominam na anquilosante, a entesite, né? O que seria essa entesite? Nós temos aqui uma demonstração aqui de um desenho, né, de um osso,
a qual esse osso ele tem tendões e tem ligamentos. Então, o ponto de inserção desses tendões e desses ligamentos aqui, ó, né, eles levam a um processo inflamatório, né, que seria esse local aqui chamado de êntese, né, êntese, ponto de inserção, né, dos ligamentos e tendões. A partir do momento que essas células do sistema imunológico liberam essas citocinas pró-inflamatórias, né, ó, interleucina 17, 23, o TNF, né, o fator de necrose tumoral, a prostaglandina, vai gerar aqui uma destruição, né, e uma inflamação desse ponto de inserção, gerando a entesite, né. Então, esse local de inserção dos ligamentos e tendões, né, a êntese, a partir desse processo inflamatório, leva à entesite. Então, a HLA B27 tem esse ponto-chave, né, dentro da espondilite anquilosante. Então, o HLA B27 mais os fatores ambientais, né, algo ali que possa desencadear esses genes a levarem a liberação e a apresentação desses peptídeos, leva aí as células imunológicas a liberarem fatores, o interleucina 17, 23, TNF e as prostaglandinas, né? Gerando aí essas manifestações articulares, no caso da espondilite anquilosante, principalmente axial, mas também podendo gerar manifestações periféricas, no caso da entesite, e também as extra-articulares. Quando nós pensamos nas manifestações extra-articulares da espondilite anquilosante, vemos um dos fatores aí seria a uveíte, né? Essa inflamação anterior ali da região ocular, certo? Aqui tem uma imagem a qual demonstra bem esse processo, né, da liberação do gene HLA B27, né, que é esse antileucocitário humano presente ali nos leucócitos, em várias e várias células do corpo tem a presença do HLA B27, né? Que no caso da espondilite anquilosante, esse gene está positivo, levando a influenciando diretamente aqui nas células do sistema imunológico a liberar o quê? Prostaglandinas, interleucina 17, 23 e TNF, né? Então, gene HLA-B27 mais fatores ambientais, ou seja, um estresse mecânico, uma alteração da microbiota intestinal, atrelada ao HLA-B27, resulta em liberação de prostaglandinas, interleucinas e TNF. Liberou todos essas substâncias, vai levar o quê? A uma lombalgia inflamatória, né? Ou seja, aquele paciente que tem um processo, uma dor lombar, né? Uma dor lombar crônica, com mais de 3 meses de evolução, caracterizando como uma dor inflamatória. E as manifestações extraarticulares, principalmente a uveíte anterior. Manifestações clínicas, né? Segundo aqui o ASA 2009. Nós temos aí uma lombalgia com mais de 3 meses de evolução, ou seja, caracterizando como uma lombalgia crônica, pacientes com a idade menor que 40 anos, início insidioso, ou seja, não é uma doença de início agudo, ela é insidiosa, ela vai evoluindo aos poucos, né? Ponto importante que vai diferenciar nas doenças, nas lombalgias de característica inflamatória das lombalgias de característica mecânica, né? Inflamatória, espondilite anquilosante, não melhora com repouso, né? Então é uma das características. Outro ponto, melhora com o exercício, né? Se não melhora com repouso, provavelmente esse paciente ele vai ter dor à noite, né? No período noturno aí, de um período de repouso. O acometimento anquilosante periférico, como eu falei, predomina na região axial, mas pode acometer articulações periféricas. Qual que seria a característica desse acometimento periférico da anquilosante? Uma oligoartrite, ou seja, um acometimento entre 2 a 4 articulações. Outro ponto, tem um aspecto assimétrico, né? Então, pode acometer nos membros inferiores, principalmente membros inferiores. O direito pode acometer o joelho e no esquerdo pode acometer região de tornozelo. Então, ele não tem um padrão simétrico, e sim assimétrico. Gera entesite,
né, que seria esses locais de inserção ali de tendões e ligamentos, e pode levar também a uveíte anterior, né, essa inflamação da região ocular, geralmente unilateral. Então pode afetar, gerar essa inflamação no olho direito e depois no olho esquerdo. Outras manifestações extraarticulares, além da uveíte, é o que mais predomina, pode também gerar ali uma insuficiência aórtica, pode ter uma nefropatia por imunoglobulina A, uma amiloidose, né, e uma fibrose pulmonar. Seria aí essas manifestações extraarticulares. No exame de imagem, qual que seria o exame de primeira escolha? Raio-X sacroiliaca. Raio-X sacroiliaca. Por que vamos realizar esse raio-X sacroiliaca? Porque a espondilite anquilosante ela tem um padrão ascendente. Então, quando ela gera esse processo inflamatório com degeneração, ou até mesmo que seria o processo ali de fusão dessas vértebras, né? Ela inicia principalmente na região de articulação sacroiliaca, levando a uma sacroiliite, né? Uma inflamação dessa articulação, e depois acomete a coluna lombar. Né? Então, é uma inflamação ascendente, certo? Então, para processos inflamatórios que estão mais agudos, né? Então, qual que seria o exame de escolha, né, de imagem? Seria o que? A ressonância magnética, em quadros que são mais ali agudos, né? Então, ou em dúvida ali, que você fez um raio-x sacroiliaco ou de coluna lombar e não evidenciou nenhuma alteração, mesmo assim a clínica corrobora, você pode ali lançar a mão ali da ressonância magnética, porque é um exame mais sensível. Mas lembrando que o exame de primeira escolha é o raio-x de sacroiliacos. Então nós temos ali o comprometimento ascendente, como eu falei, né? Quando esse comprometimento ele chega na região de coluna lombar, né? Qual que seria ali a característica? Diferente lá nas osteoartrites, né? Nas artroses, nas espondiloartroses, a qual tem o surgimento dos osteófitos, aqui na anquilosante nós vamos ter o surgimento dos sindemófitos, né? Sindemófito, ou seja, essa formação óssea fazendo com que haja uma união e fusão das vértebras, do corpo vertebral. No caso do osteófito, ele apenas tem um surgimento aqui de uma proeminência óssea. Já nos sidemófitos, nós temos a união, né? Essa formação óssea unindo uma vértebra na outra. Né? Então, formando a famosa coluna em bambu. Né? Quando chega nessa situação a qual formou essa coluna em bambu, o paciente ele assume a posição, né? uma posição chamada posição do esquiador. No exame físico, devemos sempre lembrar ali do teste de Schober, né, e do Patrick Faberi, teste de Schober, qual você avalia ali a mobilidade, né, da coluna vertebral, e Patrick Faberi avaliando ali se tem dor, né, e processo inflamatório na articulação sacroiliaca. Tratamento, né, quando pensamos em tratamento, né, o tratamento primeira escolha, AINE, né, então nós temos aí pode ser tratado com um anti-inflamatório não esteroidal, um naproxeno, diclofenaco, né, ibuprofeno. Todos esses AINES eles podem ser utilizados na dose plena. Né? Então, a dose máxima que é tolerável durante o dia. E essa prescrição não é uma prescrição como uma prescrição de rotina. Ela tem que ser mais prolongada, né? Entre 2 a 4 semanas, reavaliando ali o resultado, né, da terapêutica empregada. Outro medicamento que seria ali os anti-TNF, né, o inibidor do fator de necrose tumoral alfa, anti-TNF. E os inibidores também de interleucina 17. Os imunossupressores sintéticos, né, geralmente não são utilizados na espondilite anquilosante, quando tem comprometimento axial, e sim dando preferência primeiramente para os AINES, né, e para os anti-TNF. Lembrando que os AINES, né, eles podem ser associados aí com IBP para fazer essa
proteção gástrica, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que ela mostra aí esse comprometimento aí da região de articulação sacroiliaca, né, gerando uma sacroiliite, né, essa inflamação dessa articulação, e depois acometimento aqui da região de coluna lombar, ou seja, como eu falei, então tem um comprometimento ascendente. Primeiro articulação sacroiliaca e depois comprometimento de região lombar, né? Comprometimento de região lombar com surgimento dos sidemófitos, né? E posteriormente aí essa coluna em bambu. Dentro ali da classificação ASA, que seria ali essa classificação para critérios diagnósticos, coloquei aqui para mostrar como que seria essa classificação, né? Então, critério de entrada nos critérios ASA 2009, qual é o critério de entrada para classificar como uma lombalgia de caráter inflamatório, pensando no quadro de espondiloartrite, nessa situação da espondilite anquilosante? Seria o quê? Uma dor lombar por mais de 3 meses e idade de início da doença até os 45 anos. Então, o paciente apresenta uma dor lombar com mais de 3 meses e ele tem menos de 45 anos de idade. Esse seria o critério de entrada, né? Tem esse, agora vamos para as outras classificações. Então, se esse paciente apresenta esse critério de entrada e foi feito um raio-x, né? Um raio-x ali de região de articulação sacroiliaca, demonstrando uma sacroiliite na imagem e pelo menos uma característica de espondiloartrite, então nós fechamos o diagnóstico de espondilite anquilosante. Ou ele tem um HLA-B27 positivo e 2 ou mais características de espondiloartrite, né? Quais são essas características de espondiloartrite? Então nós temos essa lombalgia inflamatória, uma artrite, né? Ou seja, artrite de outras articulações, uma entesite, uma dactilite, um PCR elevado, né? uma uveíte, um HLA-B27 positivo, boa resposta a anti-inflamatórios não esteroidal, Alzheimer's, né? Pode ter o surgimento de psoríase, a presença de doença inflamatória intestinal, histórico familiar de espondiloartrite axiais. Então, se tem sacroiliite e pelo menos um desses critérios aqui, então nós fechamos aí como um diagnóstico positivo para anquilosante. Se não tem imagem, né, que caracteriza como sacroiliite, mas tem um HLA-B27 positivo e ele apresenta lombalgia inflamatória, está apresentando uma artrite, está com PCR elevado, né, tem boa resposta a anti-inflamatórios, opa, já passou de duas características aqui, então também fecha um diagnóstico positivo, segundo o critério ASAS 2009. Então vamos falar um pouco aqui sobre a artrite psoriásica, né? Então é uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres, né? A idade ela varia ali entre 20 a 50 anos. Gatilho para o surgimento da artrite psoriásica. Então nós temos um trauma, né? Ou infecção, e aí é aquele mesmo processo, entra no mesmo processo da liberação de citocinas inflamatórias, levando aí essa inflamação. Então, 70% dos casos surge psoríase primeiro, antes do acometimento articular. Então, na artrite psoriásica, nós vamos ter primeiro o surgimento da psoríase, ou seja, da doença que leva ali essa metaplasia ali da região de epiderme, né? Levando aquelas placas descamativas, né, avermelhadas, caracterizando como uma doença provavelmente, né, de caráter inflamatório, e a partir dessa liberação de citocinas, interleucinas e prostaglandinas, já relacionada à psoríase, nós vamos ter o quê? Um acometimento articular, né? Formando aí, então, caracterizando como uma artrite psoriásica. Na manifestação clínica, né, nós temos um padrão que seria o quê? Uma oligoartrite, né, que seria de caráter inicial, assimétrica, então oligoartrite entre 2 a 4 articulações de forma assimétrica, e também uma poliartrite simétrica, né, com o passar do tempo, pode deixar de ser uma oligoartrite assimétrica e passar a ser uma poliartrite simétrica, né. Um ponto importante na psoriase que seria o quê? O envolvimento interfalangiano distal, né, então
na falange ali, na falange distal, né, aqui esse desenho proximal, medial e distal, pode ter esse acometimento na região distal ali, interfalangiana. Com o surgimento ali da dactilite, né, famoso dedo em salsicha. Então nós temos aí uma inflamação que predomina ali na região interfalangiana distal, né, mas acometendo ali uma possível ali dactilite, né, pegando todo o envolvimento das falanges proximais, mediais e distais. E a psoríase também tem um grande fator que seria o quê? Risco para síndrome metabólica. Então, os pacientes que são acometidos por psoríase e artrite psoriásica têm uma grande probabilidade de desenvolver a síndrome metabólica, né? Favorecendo aí um risco maior cardiovascular. Os exames laboratoriais na psoriase, que nós temos aí PCR, né, o VHS, o HLA-B27, né, que está lá bem presente na anquilosante aqui, pode estar entre 20% a 60% dos casos, né? Uma hiperuricemia, pode ter esse aumento aí de ácido úrico, né? Os fatores reumatoides e o anti-CCP, ó, negativo na psoriásica. No exame de imagem, nós temos aí redução dos espaços articulares, né? Uma periostite, né? Que seria ali uma proliferação do periósteo, né? Dos ossos, e esse sinal que seria o lápis na xícara, né? Então nós temos aí a falange medial aqui bem afinalada e a falange distal formando, né, essa xícara, né, de cabeça para baixo. O tratamento. Tratamento da mesma forma, né? Primeira escolha, o AINES, né? Se apenas desenvolvimento periférico, nós podemos utilizar os imunossupressores sintéticos, no caso aqui uma opção seria o metotrexato, e se falha, o anti-TNF. Então inicia pelo AINE, se tiver envolvimento apenas periférico, pode lançar a mão do metotrexato, e se falha, um anti-TNF. Já na artrite reativa, né, nós temos aí uma inflamação sistêmica, né, que está sendo desencadeada por um quadro infeccioso. Então, o próprio nome fala, reativa. Então, essa artrite reativa está sendo a partir de reação de alguma agressão, né? E essa agressão pode ser ali uma infecção do trato geniturinário ou uma infecção ali gastrointestinal. Então, a interação entre a genética e os fatores ambientais. Então, esse paciente pode ter uma predisposição genética atrelado aos fatores ambientais, no caso, sendo desencadeada por uma infecção do trato geniturinário e gastrointestinal, resulta ali numa liberação de citocinas pró-inflamatórias, levando a uma artrite reativa, né? Quando falamos ali do trato geniturinário, o principal agente seria a Chlamydia trachomatis, e do gastrointestinal, Shigella, Salmonella, né? São essas bactérias aí que podem provocar essa resposta inflamatória. Manifestação clínica, né? Então ficar atento sempre à questão do quadro clínico, né? Da história clínica que pode trazer, né? Relacionada a essas espondiloartrites. No caso da reativa, pode trazer um quadro que o paciente apresentou uma infecção do trato geniturinário ou uma infecção intestinal, e com isso começou a desenvolver dor em articulação, sendo elas uma oligoartrite entre 2 a 4 articulações, também de forma assimétrica, comprometendo principalmente ali os membros inferiores, né? Pode gerar também uma inflamação, né? Uma alteração de articulação axial, né? Principalmente ali uma sacroiliite, de forma assimétrica, diferente da anquilosante, que pode acometer os dois lados aqui tem uma predisposição maior a ser assimétrica. Pode ter uma entesite também e uma dactilite. Manifestações extra-articulares, ficar atento a essa tríade, né? Que seria uma artrite, uma uretrite e uma conjuntivite. Então, na questão, surgiu, paciente apresenta um quadro de artrite, né? Uma dor articular associada a uma irritação de uretra, né? Uma uretrite, mais conjuntivite. Então, pensar em uma artrite reativa, certo? Pode ter uma ceratose benorrágica e também a balanite cicinada, né?
uma alteração ali na região de glande do pênis. Exames, né? Exames ali também, PCR, VHS, eles podem estar aumentados. Ponto importante, líquido sinovial. Líquido sinovial na reativa é um líquido estéril, né? Então ele vai ter ali somente a presença de células inflamatórias, entre 2.000 a 2.000 a 50.000. Não tem presença ali de bactéria. Então é um líquido estéril, apenas mostrando ali caráter inflamatório. Diagnóstico, né? Seria a história de infecção, né? Ou geniturinário, gastrointestinal, associada à clínica, mais achados laboratoriais. Tratamento também, AINES, né? Se falha, pode ser utilizado ali um corticoide, né? Ou infiltração articular com glicocorticoide. Não resolveu, metotrexato ou sulfasalina, ou também um anti-TNF. Na artrite enteropática, a artrite enteropática está relacionada aí às doenças inflamatórias intestinais, né? Nós temos aí a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Com o que acontece aqui na enteropática? Nós temos ali um aumento da permeabilidade intestinal sendo provocado ali pelas doenças inflamatórias intestinais, levando ao quê? Uma translocação das bactérias para a corrente sanguínea. Houve essa translocação, nós vamos ter o quê? A ativação imune disfuncional. Mais uma vez, surgimento de citocinas, interleucinas, prostaglandinas pró-inflamatórias. Na manifestação clínica, nós temos ali uma oligoartrite também assimétrica, né? Então, acompanha a atividade intestinal. Então, além das manifestações intestinais, pode estar havendo, em contrapartida, aí, essas manifestações de oligoartrite assimétrica. Pode ter uma poliartrite simétrica, mas é menos comum, né? E não acompanha também essas alterações intestinais, essa atividade intestinal. O acometimento axial. Pode ter uma sacroiliite, né, simétrica e espondiloartrite, né? Mais frequente ali na doença de Crohn. Então, quando se trata de doença inflamatória intestinal gerando uma artrite enteropática, pode ser que surja aí uma sacroiliite ou também uma espondilite, né, acometendo a região de coluna. Exames, PCR, VHS, né, esse paciente que ele pode surgir uma anemia ali por doença crônica, né, relacionada à doença inflamatória intestinal ou ferropriva. O HLA-B27 pode estar positivo aí quando tem um acometimento axial, né, ou seja, uma sacroiliite, uma espondilite. E o tratamento aqui, nós deixamos de mão os AINES, né? Aqui nós deixamos de mão os AINES e passamos a utilizar diretamente o glicocorticoide, porque é uma artrite associada à doença inflamatória intestinal. Então aqui já entramos diretamente com o glicocorticoide. Podemos utilizar também a sulfasalazina, né, que seriam os imunossupressores sintéticos, e também o anti-TNF, né, infliximab. Aqui na artrite infecciosa, né, já entrando em outro aspecto, aqui nós finalizamos, né, as espondiloartrites, nós falamos da anquilosante, da psoriásica, né, da reativa e também da enteropática. Aqui nós fechamos as espondiloartrites. Agora vamos falar um pouco aqui da artrite infecciosa, né, que ela pode ser tanto aguda quanto crônica, né. Quando ela é aguda, ela tem uma relação de uma artrite com menos de 6 semanas de evolução, onde ela pode ser não gonocócica, né? Quando ela se trata de uma infecção, uma artrite infecciosa não gonocócica, geralmente é por Staphylococcus aureus, ou pode ser gonocócica, né? Neisseria gonorrhoeae. Pode ser também de aspecto viral. Quando se trata de uma artrite infecciosa crônica, ela vai ser ali maior que 6 semanas e pode ser ali provocada pelas micobactérias, né? E também por fungos. Então, na artrite séptica bacteriana, nós temos ali uma invasão direta das articulações, né? Desses micro-organismos, podendo ser de aspecto supurativo, né? Ter ali a presença de pus, e também tem um potencial grande de destruir essa
articulação, né? Aqui eu coloquei uma observação que na artrite reativa não se encontra gonococo e também o Staphylococcus aureus, né? Já na séptica, né, se fizer uma avaliação ali do líquido sinovial, nós vamos encontrar ali, né, a partir de uma cultura, um gonococo ou um micro-organismo não gonococo, seria o Staphylococcus aureus. O mecanismo de infecção. Quais são as principais vias de acometimento aqui desta articulação para gerar uma artrite séptica? Nós temos a via hematogênica, mais comum, por Staphylococcus aureus. Pode ter ali um foco de contiguidade, né? Ou seja, ali uma osteomielite, e essa osteomielite migrar, né, micro-organismos para essa região articular, ou também a partir de uma inoculação direta. Essa inoculação direta pode ser tanto por trauma, quanto também ali por procedimentos, né? Procedimentos ali acometendo diretamente essa região articular, onde não foi feito uma asepsia ou uma técnica adequada, levando micro-organismos, nesses patógenos aí para dentro da articulação, levando aí essa artrite séptica. Segundo a etiologia, o primeiro seria, em primeiro lugar, Staphylococcus aureus, no segundo lugar, o beta hemolítico, né? E em terceiro lugar, os bacilococos aí, os bacilos gram-negativos. Quando se trata ali da Neisseria gonorrhoeae, né, esse gonococo, principalmente ali em jovens, né, com a vida sexualmente ativa. Então nós temos ali, nós podemos dividir na artrite séptica não gonocócica, né, sendo o principal agente etiológico o Staphylococcus aureus, né. Qual que é o padrão aqui? Nós temos uma monoartrite em 80% dos casos, né, pode pegar qualquer idade, e pode também proceder aqui a preceder uma infecção de pele. Quando se trata do quadro clínico, uma febre súbita, né, já que é uma manifestação infecciosa, podemos ter dor, calor, rubor, né, esses sinais logísticos, acomete grandes articulação e tem bloqueio articular, ou seja, redução de mobilidade. Já na artrite séptica gonocócica, né, Neisseria gonorrhoeae, pode ser um padrão ali, né, cometendo jovens com a idade menor que 30 anos, sexualmente ativa, né, ter esse contato sexual, um acometimento por via hematogênica. O quadro clínico, nós temos essa tríade, onde o paciente vai apresentar uma dermatite, uma poliartrite migratória, ou seja, ele começa a desenvolver uma artrite em uma articulação e de repente migra para outra articulação, uma tenossinovite, né, uma inflamação ali da sinove e da região de tendão, febre, né, uma artrite purulenta e sintomas geniturinários, né, já que estamos falando aí de um gonococo. Exames. Toda monoartrite deve ser pulsionada. Então, o paciente que tenha uma artrite, né, uma artrite infecciosa, pensando em artrite infecciosa, monoartrite, então deve ser puncionada para fazer a avaliação de citologia, de cultura e cristal, né? Citologia ali para avaliar, né? Geralmente, num quadro infeccioso, nós vamos ter mais de 50 mil polimorfos nucleares, em 75% dos casos, né? A cultura para isolar qual é esse agente etiológico. E cristal aí pensando em gota, né? Tem essa celularidade ali entre 20 a 100 mil quando é avaliado a citologia do líquido. Ou seja, se é uma monoartrite não infecciosa proveniente ali de cristal, pode ter também uma alteração de celularidade polimórfico nuclear. Porém, pode variar ali entre 20 a 100 mil. Então, o líquido ali na artrite séptica gonocócica pode ser turvo, né? Ter uma baixa viscosidade e ser purulento. Outros exames que podemos solicitar, um hemograma para avaliar ali, né, nível de leucócitos, PCR e VHS. Tratamento, no tratamento ele divide ali em não gonocócica, né? Então, quando se trata ali dos cocos gram-positivo, medicação de escolha, oxacilina, vancomicina. Se for bacilos gram-negativo, entra com as cefalosporinas aí. Então, se for um Staphylococcus aureus ou um gram-negativo, entre 3 a 4 semanas, ou hemófilos influenza, entre 2 a 3 semanas, né? Então, gram-positivo, oxacilina e vancomicina, e gram-negativo aí,
nós vamos lançar a mão da cefalosporina. Se avaliar o líquido sinovial e não definir o GRAM, nós vamos tratar aí com vancomicina de forma empírica. Gonococo, né? Nós temos aí a ceftriax para infecção gonocócica, entrar diretamente com ceftriaxona, né, 1 grama, mais azitromicina 1 grama em dose única, né? Esse tratamento aqui ele vai ser por 7 a 14 dias. Lembrando que a azitromicina aqui é apenas uma dose, né, no primeiro dia. Aqui nós temos um quadro aqui que ele diferencia, né, essas artrites de caráter inflamatório e mecânica. Então, idade de início da inflamatória, geralmente os pacientes aí com idade abaixo de 40 anos. Na mecânica, pode pegar qualquer idade, geralmente pacientes com idade mais avançada, né? O início da inflamatória, ela é insidioso, já na mecânica ele é mais agudo, né? A duração inflamatória por mais de 3 meses, aqui é por menos de 4 semanas. Rigidez matinal, na inflamatória dura aí por mais de 30 minutos, aqui é menos de 30. Dor noturna, aqui ela é presente, né, devido a esse maior cometimento de região de coluna lombar. Já na mecânica é ausente, né, na dor noturna. No exercício, a inflamatória tende a haver uma melhora, né, e aqui na mecânica uma piora. No repouso, ao contrário, na inflamatória piora, e na mecânica nós temos ali uma melhora com repouso. Dor em região de nádegas, inflamatória presente, mecânica ausente. Mobilidade de coluna, né? Então nós temos aqui na inflamatória redução da flexão lombar, né, em todos estes movimentos, ou seja, como podemos identificar isso a partir do teste de Schober, né? E na mecânica, redução em geral apenas de flexão, já que em todos os eixos de movimentação nós temos essa redução de mobilidade. Déficit neurológico aqui é raro, aqui pode ter mais frequente devido aí comprometimento de raiz, né, de raiz nervosa, levando a radiculopatia. E exemplo de patologias, as espondiloartrite, e aqui na mecânica, hérnia discal ou estenose de canal lombar. Beleza?